Sabe, eu nunca imaginei que ele estava procurando socorro, que ele ia pedir ajuda para alguém, porque ele não falava, a gente só sabia que ele andava mal vestido, ele não tinha lanche. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanhar a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma e o YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. 401. A senhora se compromete a falar a verdade, senhora Jussara? Sim. Sou pena de responder pelo crime de falso testemunho, certo? Senhora Jussara, a senhora conhecia o Bernardo, isso? Sim. Qual que é a sua relação desde quando a senhora conhecia ele? Qual que era a sua relação com o menino? Eu conheci ele bebê, né, quando a mãe dele era viva. Que nós éramos vizinhos e a gente começou a conviver mais com ele por ele ser um bebê. Aí depois eles se mudaram dali, a mãe dele ainda era viva. A gente não teve muito contato, só depois que a mãe dele faleceu, que daí a gente teve uma proximidade bem grande. A senhora se aproximou dele ou essa aproximação partiu dele? Dele. Quantos anos ele tinha à época, a senhora recorda? Eu acho que uns 4, não sei precisar, assim, mas ele era... Foi logo depois, no ano que a mãe dele faleceu, que daí ele começou a se achegar mais a nós. O pai dele levava ele até a sua residência, nessa idade de 4, 5 anos, ou morava pertinho? Eu morava perto, daí ele vinha, ele começou a vir. Né? Não, o Boldrini não levava ele. Ele chegava na sua casa, ele era 5 anos, é uma criança, ele chegava na sua residência e começava a ficar lá. Sim, mas ele ficava na empresa, porque ele já ficava o dia todo na empresa, daí ele ia na escola, e daí da escola ele ia para lá. Isso com o passar do tempo? Com o passar do tempo. Quando ele já ia na escola. Mas isso mais depois que a Ode faleceu, né? E agora não recordo a idade que ele tinha, mas foi nesse período. Sim. A senhora sabe me dizer qual que era o relacionamento dele em casa com o pai e a madrasta, a Graciele, a Ré? Em casa não, porque ele não falava. Ele não falava nada? Não. Como é que a senhora via ele? Ele era um menino bem cuidado? Era uma criança... Não. Isso a gente percebia que ele vinha com roupa do dia anterior, sem lanche, sem fazer os temas. Eles não acompanhavam a vida da criança nesse sentido. A higiene pessoal? Também. Também não? Tinha que dar banho nele, cortar unha. Olha, a única coisa que ele sempre tinha certinho era o cabelo. Ele sempre vinha com o cabelo cortadinho, eu não sei, alguém cortava para ele, ou ele tinha um amigo, mas o cabelo era sempre impecável, o cabelo dele. E a senhora tinha algum relacionamento mais próximo com o Leandro, então, antes da mãe dele falecer? Sim, antes, quando nós éramos vizinhos, quando ele era mais bebê, eu imagino que tinha 1 ano, 2, por aí, eles vinham lá em casa, mas não assim a passeio. O B vinha porque era pertinho, daí ele tocava o interfone, daí ficava lá, daí a pouco vinha o Boldrini para tomar um mate, conversar, enquanto que o Bernardo brincava, porque ele gostava muito de bicho, a gente tinha cachorrinho, e ele também tinha, então ele ficava por ali. Mas... Quando que começou a ser mais frequente essa visita e mais extensa, essa visita? Depois que a Ode faleceu. Sim, mas logo em seguida? Não. Assim, os primeiros meses, eu acho que assim, 1 mês, 2, ali ainda ele... Mas dali em diante foi normal ele estar lá em casa. E ele passava vários dias na sua casa, dormia lá? Sim. Com que frequência isso acontecia, dele passar vários dias? Era semanal. Às vezes ele vinha um dia de manhã cedo, daí a gente almoçava, olhava os temas dele, daí ele almoçava junto, nós deixávamos ele na escola. Daí ele às vezes não ia para casa, final da tarde ele já voltava lá para casa de novo. Tá, e nesses dias que ele almoçava na sua residência, e ele ia para a escola, voltava, tinha algum contato entre ele e o pai dele? Muito raro. Era normal, então, o pai saber que ele não ia dormir em casa e ninguém se preocupava por que ele não dormiria? Eles não entravam em contato com nós.
para ver se ele Mas estava com o lá em casa. Bernardo. Com o Bernardo, quando ele trazia o telefone, no início ele tinha um telefone. Aí a gente percebia que ele ligava para o pai dele, mas a gente tentava conversar com o Bernardo, perguntar para ele, tu não quer ir para casa? Ele desviava, ele não queria ir para casa, sabe? Ele não gostava, a gente incentivava, tu tem que ir para tua casa, tu tem tuas coisas, tu tem... Ele não queria, ele não Por isso que a gente sabia que não tinha, alguma coisa estava errado, mas... E a senhora sentia, então, que tinha alguma coisa errada? Tá. No ano anterior, eu vi o seu depoimento na instrução, no ano anterior ao falecimento dele, isso teria sido cada vez mais frequente, é isso? Isso. Como é que era essa história de lanche, ele não ter lanche na escola? Como Era é que muito isso? raro ele ter o lanche, porque, assim, se ele tinha aula de inglês, ou que ele ia na escola, não era no Young, acho que ele ia na época, o Isa, não me lembro qual é. Daí ele chegava, ele ligava, tia, dá para mim pegar lanche lá na tia Diná? Ligava, pode, tia Diná era a padaria que tinha aqui, que eu tinha ficha. Uhum. Daí ele pegava lanche para levar, ou quando ele voltava. Daí na escola também, ele ligava lá, tia, posso pegar lanche na escola? Que eu não trouxe lanche. A senhora nunca se preocupou em falar com o pai dele a respeito disso? Já que a senhora conhecia ele, tinha... Eu tentei falar com a Kelly, mas não, sem retorno. É que o Boldrini era muito ocupado, ele estava sempre trabalhando. A gente nem queria ligar para ele, porque sabia que ele estava trabalhando. Só a senhora tentou falar com a Graciele. E qual que foi o teor dessa conversa? Ela não... Ele se vira... Ele só me incomoda, ele vai... Sabe? A senhora acha que lá na casa dele não tinha alimento para ele? Ou simplesmente porque ele saía de casa e... Olha, eu não sei. Deveria ter, só que ele não tinha acesso. Porque uma vez, ele me contou, quando ele chegou em casa, que tinham feito bife, não sei o que lá, e não tinham feito para ele. Eu disse, tu tá de pirraça, capaz que... Não, daí a Tata não tava, daí ela mandou ele fazer se ele quisesse, só que não era para fazer ali porque ia sujar a casa, sabe, umas coisas. Isso ele dizia, mas ele não gostava da Kelly. Do pai dele, ele sempre elogiava o pai. Mas a Kelly, só que o Boldrini via tudo e não fazia nada para mudar a situação dele, né? Uhum. Tá, a senhora disse que ele chegou em casa e aí esse episódio, foi um episódio que ele disse que ele chegou em casa e aí eles estavam jantando ou o quê? Ou ele só comentou, preparando? Ele se queixou que não tinha jantado. Daí que eu questionei, ele disse, não, ele contou que se ele quisesse fazer era para fazer, mas não ali. Daí ele pegou as coisas dele, saiu e foi lá para casa. Isso era tarde da noite? Sim. Uhum. Isso ele... E o Leandro estava em casa? Pelo que ele falou, sim, né? Tá. A senhora sabe como é que era o relacionamento dele com as empregadas? Tinha babá, tinha empregada, tinha... Quando eles eram vizinhos nossos ali, tinha. Agora lá, depois que eles se mudaram para longe, ele dizia que não tinha babá para ele. Mas até uma vez eu cheguei a sugerir para o Leandro. Eu disse assim, Leandro, por que ele não pega uma empregada só para ele? Né? Só para cuidar, para fazer os temas, mas não... Qual foi a resposta dele? Ele ia dar um jeito. Só que não teve não foi feito, nunca ele teve. A senhora tinha comércio aqui perto do fórum, é Sim. isso? Como é que foi esse episódio, o dia que ele foi falar com o juiz, foi falar com a promotora? Como é que foi? O que a senhora recorda disso? Era depois das férias de escola, porque daí terminou as aulas e ele foi para Santa Maria, lá na avó e na Dinda. Aí ele voltou. Isso era, acho que final de janeiro, início de fevereiro, a data assim, mas era nesse período, né? Ele passou bastante tempo lá. Ele voltou, na verdade a Dinda queria que ficasse mais, mas ele voltou porque tinha aniversário da minha mãe, daí ele considerava minha mãe como vó, chamava de vó, daí ele veio. Quando ele voltou, um dia daí ele chegou lá no meu trabalho e perguntou para mim como é que ele fazia para falar com o juiz. Daí eu disse, mas acho que tem que ir lá, eu tenho que agendar. A senhora não quis saber por quê? Não, sabe, eu nunca imaginei que ele estava procurando socorro, que ele ia pedir ajuda para alguém, porque ele não falava, a gente só sabia que ele andava mal vestido, ele não tinha lanche, os cadernos, tanto que escola, a gente comprava material, mochila dele, tudo para ele levar. E ele, dali a pouco, ele ficou por ali, eu acho que ele ficou uma meia hora, andou por ali, brincar, porque ele ficava ali fazendo os temas, naquela época não tinha tempo, porque era férias, mas daí ele estava brincando. Daí ele sumiu. Mas eu nunca imaginei que ele tivesse vindo ao fórum, porque ele falou assim, né?
Daí, dali a pouco, ele voltou. Ele disse que tinha vindo, que tinha falado com o juiz e com uma moça, que eu acho que era a promotora. A senhora não quis saber o que ele falou? Eu perguntei, mas o que tu foi fazendo fora? Ele disse que eu falei tudo. Bluft. Daí eu perguntei para ele, tu quer me contar o que tu foi fazer lá? Ele disse que não. Eu disse, então, tá bom, o que tu falou lá, tá falado, tu falou para as pessoas certas. A senhora antes disse que ele tinha muito carinho pelo pai. A senhora, com certeza a defesa vai pedir, mas a senhora presenciou alguma situação dele, além essa questão de não atender as ligações dele? A senhora disse que ele tentava ligar para o pai? A gente sempre dizia, quando o pai não atendia, dizia, o pai está trabalhando, o pai está isso, o pai está aquilo, porque a gente tentava fazer que ele gostasse da família dele, gostasse da casa dele. Muitas vezes a gente dizia para ele, tu tem que ir para casa hoje, tu está 3 dias aqui, tu tem que gostar da tua cama. Daí dizia, eu odeio a minha casa. Ele falava isso? Tá. Depois que ele foi falar com a promotora de justiça, então, teve alguma medida? A senhora sabe, o Conselho Tutelar foi envolvido? A senhora sabe de alguma coisa? Como é que foi antes? Ele teve uma audiência também. Como é que foi antes dessa audiência? Ele estava preocupado? O Bernardo. O Bernardo? Mas eu não... Por exemplo, dessas audiências eu não fiquei sabendo. O Conselho Tutelar chegou a procurar a senhora? Procurou, mas bem antes. Bem antes? Bem antes. Logo, quando o B começou a aparecer lá por casa. Daí o Conselho Tutelar apareceu. Daí a mando de alguém? Alguém fez alguma denúncia? A senhora sabe? A senhora não quis saber? Não sei, porque eles foram lá para ver, porque o Bernardo estava lá, para ver por que ele estava lá. Eu disse, ele vem, a gente cuida dele, dá o que ele precisa. Quando ele vem, a gente cuida bem, né? Tá, e a senhora não soube dessa audiência que teria? Teve uma, que eu não sei se era uma audiência, que o B estava lá com nós, tinha pousado em casa, e daí um oficial de justiça ligou para ver se o B estava lá. Daí eu disse que ele estava ali. E ele perguntou se ele podia ficar com nós lá, porque ia ter alguma coisa aqui no fórum, não sei se era audiência ou se era o quê. Aí ele ficou... A senhora não teve interesse em saber, ele também não falou nada. Sabe que era uma coisa que eu só cuidava do B, eu não queria saber da vida deles, né? Eu estava cuidando de uma criança que estava sem a mãe, mas pelo ele estar sozinho, né? Aí depois dessa audiência? Isso perdurou, porque daí até passou do meio-dia, eles não vieram buscar ele almoçou com nós, eu levei na escola ele depois... E daí depois ele foi, só que eu não lembro se ele voltou depois da aula nesse dia lá em casa, eu não lembro se ele foi para casa, porque era normal ele estar com nós no final da tarde. E ele não falou nada depois dessa audiência? Não. Ele desviava sempre do assunto, tentava questionar para tentar ver alguma coisa, se tinha alguma coisa errada, ele mudava de assunto na hora ou ele saía correndo. Em alguma oportunidade ele pediu para morar com a senhora? Ele sempre dizia que eu era a mãe dele, né? Ele ia pelo lado e a gente ficava, não, o dia que tu precisar, tu pode vir aqui que o tio Carlinhos e a tia Ju estão aqui para ter cuidado. Morar com a senhora? Morar, e para mim ele volta e meia, ele dizia, eu posso morar aqui, eu posso, eu disse, tu não pode, tu tem tua casa, tu tem teu pai, tu tem teus tios, tu pode vir quando tu quiser, mas morar, tu não pode morar aqui. A senhora foi questionada em alguma oportunidade sobre isso, pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, alguma coisa? A senhora foi questionada a respeito disso? A senhora tem a guarda dele, alguma coisa? Lá no Conselho Tutelar comentou que se continuasse nessa situação, ele na rua, mal vestido, né, que iriam, talvez ele fosse para uma casa de passagem. Eu disse, não, isso não. Se ele tiver que ir para uma casa de passagem, aí eu vou conversar para ver se ele pode ficar com nós. Mas não que eu tivesse interesse da guarda dele, não, né? Eu estava querendo só ajudar. Ele não mencionava como eram as coisas na casa dele? Não. Definitivamente ele não falava. Assim, e com a irmã dele? Umas vezes ele comentou, raras vezes ele não gostava da Kelly. A Kelly ele não gostava. Desde o início? Desde o início, eu não sei. E a gente achava porque era madrasta, sabe? Ele sempre falava dela com, sabe? A senhora sabe se piorou depois que ela teve o bebê? Mas não, acho que começou, porque eu não conhecia ela, a Kelly, antes. Eu não tinha, conhecia, talvez conhecia, mas não tinha nada. Aí quando ele começou a namorar ela, ele contou que o pai tinha arrumado a namorada, não sei o quê. Daí eu disse, bah, que coisa boa, agora tu vai ter uma mãe, vai ter mais uma avó, sabe? Por esse lado que... Aí foi, a gente via que tu falava nela, Daí, acho que o momento que ela foi morar lá, eu acho que já não deu mais certo. E com a irmã dele? Ele falava alguma coisa? Muito pouco.
Eu achava que ele tinha um pouco de ciúme, porque era um bebê, novo e tal, né? Mas um dia ele comentou, ele veio no final do ano com um cartão que tava a foto da menina, um cartão de Feliz Natal, sabe? Com a foto. Daí ele disse, eu odeio, por que eu não tô junto, sabe? Então, que foi feito, eu acho que foi o Natal anterior que ele morreu. Eu não lembro a data, mas deve ter, porque ele já estava grandinho, que tinha uma foto da menina, bebê, desejando Feliz Natal. E ele tinha aquilo na mochila da escola, e ele não estava contente com aquilo, porque ele não estava junto. Ele estudava à tarde? À tarde. E de manhã ele fazia inglês, a senhora disse? Não era todos os dias, uns dias ele fazia. Eu não me lembro bem certo o horário, mas era antes da aula normal. Sim, né? daí ele ia lá da sua casa, ele já ia para a escola, da escola ele ia para lá. Às vezes ele ia com a roupa, daí como a gente faz uniforme, daí ele usava os uniformes da escola, direto. Quando era frio ele usava minhas roupas. E final de semana? Era muito difícil o fim de semana que ele não passava lá em casa. Ele passava lá na sua residência? Lá em casa. O pai, a senhora disse que definitivamente não perguntava se ele podia ficar, nada. Todas as vezes que eu tinha que sair, que eu tinha às vezes um compromisso, que daí eu não tinha o que fazer, ele estava ali, como é que eu ia levar para casa? Levava lá, não estava fechado, ele não tinha chave, aí não tinha. Daí eu sempre dava um jeito de ligar para alguém para dizer que ele estava comigo, que eu estava indo em tal lugar, estava levando ele, né? Porque eu tinha que levar, eu não tinha como deixar o guri. A senhora mencionou que ele não tinha chave. Ele nunca tinha chave? Olha, umas vezes, raras vezes ele tinha chave. Até foi uma das coisas que o Carlinhos disse para ele. Carlinhos é o seu marido. Que ele podia vir o dia que quisesse, a hora que quisesse lá em casa, mas tinha que trazer a chave e o telefone. Aí um período ele não tinha telefone. Daí o Carlinhos arrumou um telefone para ele, botou um chip e botou os nossos números a cobrar para onde ele tá para ligar para nós. Porque às vezes ele estava num coleguinha, daí ele saía do coleguinha, ia para casa, estava fechada a porta, daí ele ficava perambulando para ele ligar para nós e buscar ele, né? Ele mencionou por que ele não tinha chave, porque ele esquecia em casa. Às vezes ele tinha, às vezes ele não tinha. Um dia ele estava sem o controle, daí o Carlinho disse, Bernardo, tu tem o controle, eu botei pilha nova no teu controle, porque às vezes ele pegava um que não funcionava e coisa. Daí o Carlinho disse, eu botei pilha, tá novo. E daí ele disse, a Kelly pegou porque o dela estava estragado. Daí ele disse, não, a Kelly não precisa, ela tem dinheiro para comprar. O Carlinhos tinha trocado a pilha para funcionar o controle, porque arrumou para ele. Aí ela teria pegado o controle dele porque tinha... mas não sei se era esse o motivo, mas ele disse que ela tinha pego. Chave dificilmente ele tinha. Isso a gente levava inúmeras vezes ele para casa e não tinha como deixar ele, trazia de volta. Teve algum episódio em especial que no seu depoimento na delegacia a senhora também mencionou? Os senhores chegaram na frente da casa dele que ela não atendia as ligações? O meu telefone ela atendia quando interessava. Ela conhecia meu número, né? Daí não atendia, porque sempre era para fazer alguma coisa do Bernardo. Eu ia atrás para resolver alguma coisa do Bernardo. Daí esse dia que a senhora se refere, era um temporal, um dia horrível. Ele estava só com as minhas camisetas, meu casaco, e daí ficava grande para ele. Daí o Carlinhos, nós temos que levar esse guri para casa para pegar roupa pesada, era muito frio. E daí nós chegamos lá, percebia que tinha gente em casa, tinha luz, só que o meu telefone não atendia, e ele estava sem o telefone. Daí o Carlinhos ligou para ela, e o telefone dele, acho que dela atendeu. Daí ela disse que não podia abrir o portão, que era para nós deixar ele lá. Daí o Carlinhos ficou bravo, como é que eu vou deixar o guri nesse temporal aqui fora, né? Aí ele disse assim, não, vou esperar. Termina de fazer o que tu tá fazendo. Não sei se ela estava tomando banho, isso eu não lembro o que ela estava fazendo, que ela disse para ele, né? Aí ele disse, então, espera, nós vamos esperar aqui, ou traz a roupa para ele, porque ele precisa de roupa. Mas daí o Carlinhos desligou o telefone, ela abriu o portão. Daí ele ficou em casa, né? Isso que às vezes, o que aconteceu quando ele entrou para dentro. Doutor, pelo Ministério Público? Bom dia, senhora Jussara. Bom dia. Quanto tempo que o Bernardo passava por semana com vocês? A senhora pode dimensionar isso? A senhora falou bastante tempo, mas numa dimensão, assim, dos dias da semana, quantas vezes que ele ia até lá com vocês? Mas olha, se ele pousava uma noite em casa, 2 na semana, na casa dele, era bastante.
O resto ele dormia até durante a semana na casa de vocês. Casa nossa. Daí ele chegava da escola, doutor, e daí com a roupa suja, daí não tinha roupa, eu lavava a roupa dele, botava um pijama, no outro dia ele botava a mesma roupa e ia comigo para a empresa. Ficava comigo, fazia os temas. Durante a semana, então, quando ele dormia na casa de vocês, basicamente o que ele usava era a roupa da escola que vocês lavavam e entregavam para ele para usar no outro dia de novo. A respeito da roupa da escola, quem é que produz esse uniforme aqui em Três Passos? Era nós mesmos. São vocês que vendem? Nós, Então, vocês já tinham na loja Sim, e acabavam pegava dando e pra ele. levava. Até aconteceu vezes do Carlinhos vir de noite, pegar e abrir a empresa, porque ele não tem cueca. Daí o Carlinhos vinha buscar. Ia na empresa, pegava e Buscar para entregava levar, pra ele. porque da cueca demorava para secar. Isso aconteceu um fato isolado ou isso acontecia Não. bastante vezes? Bastante. Isso. Alguma dessas vezes, o senhor Leandro chegou a comprar um uniforme para ele na empresa de vocês? Nunca. Nunca? Nunca. A Graciele alguma vez foi lá comprar um uniforme para vocês? De vocês? Não. Não. As datas festivas, o aniversário dele, Dia das Mães, Dia dos Pais, com quem que ele passava? Infelizmente era lá em casa. Sempre lá na casa de vocês? Olha, depois que a Ode faleceu, praticamente foram... O último ano, inclusive, não foi no dia, porque era um dia de semana. E daí, chegou acho que sábado à noite, ou sexta à noite, eu não lembro. Que daí ele não tinha feito nada para ele, não tinha previsão. Eu perguntei, o pai vai fazer alguma coisa? O pai vai te levar? Não, o pai não vai fazer nada. Aí o Carlinhos disse, não, nós vamos fazer um churrasco para ti. Daí fizemos uma janta para ele. Com uns amigos, tinha acho que 2 casais de amigos que foram lá. Só que esses amigos não sabiam que era o aniversário do B. Quando nós servíamos a mesa, daí o Carlinhos, vamos cantar um parabéns pro B, que ele está de aniversário. Daí cantamos pro B. Houve algum acordo com o pai ou com a madrasta a respeito dessa dinâmica dele ir para casa de vocês e ficar lá? Tipo, o Leandro ter procurado vocês e ter dito, olha, ele vai ficar aí, não tem problema e tal? Alguma coisa assim que pudesse fazer com que isso fosse algo que estivesse já combinado entre vocês? Não. 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 A coisa simplesmente aconteceu. A única vez que a Kellen, a irmã da Kellen, não foi a Kellen, foi a irmã da Kellen que ligou para mim ir buscar o B, que eles tinham chegado de uma viagem. O B já estava uma semana e pouco lá em casa, eles tinham ido para fora, não sei para onde, porque essa viagem também eu não sabia que o Leandro não estava na cidade. Ele só veio de mala e cuia, que o pai dele ia viajar, e ninguém avisou que eles iam viajar nada, o Leandro não ligou. Aí ele veio e ficou aqueles dias. Daí nós estávamos esperando eles voltar, porque eu não sabia para onde ele tinha ido, se ia demorar, se não ia demorar. Aí, no domingo, o B estava jururu, porque quantos dias sem ver o pai e tal, a gente sentia que ele não estava bem. Daí eu disse, mas liga, vê se o pai já chegou, daí eu vou te levar. Daí eles tinham chegado, daí nós levamos ele para casa, isso eu acho que era na sexta-feira, de noite ou sábado, isso bem certo, eu não lembro. Aí ele foi, dali uns minutos, dali a pouco, porque eu acho que quando ele chegou em casa o Boldrini não estava, tinha ido andar de moto, não sei do que, e não esperou ele. Dali a pouco veio a notícia que o Boldrini tinha se acidentado. Uhum. Aí a irmã da Kellen ligou pedindo para mim ir buscar o B, que o Boldrini tinha se acidentado e que eles iam atrás, né? E daí o B veio e ficou. Daí ele ficou mais um tempão, todo o tempo que o Boldrini ficou, acho que mais de 15 dias internado, ele ficou direto lá em casa. Ele foi direto na casa da senhora? Mas sem nenhuma ligação da Kellen e sem nenhuma ligação do Boldrini. Muito menos do Boldrini, né? A senhora sabe se além da casa da senhora ele frequentava outros lugares? Frequentava. Quais são esses lugares que ele frequentava? A senhora sabe dizer? Era vários coleguinhas. E as professoras, tinha a Rosane ali da escola, que ele ficava bastante com ela. A Rosane mais assim, se ele não estava lá em casa, não estava nos coleguinhas e ficava em casa, a Rosane ligava para ele, para acordar ele, para ele ficar pronto para ela pegar ele para levar para a escola, porque ela era no caminho dela, sabe? Que ajudava, sabe? Porque ela não tem filha. E daí lá no Canitz ele ficava também, ele ficava nos Miller, que eram os coleguinhas mais, tinha outro também que era o eu não lembro o nome deles, mas é da Cincinnati, ele que também era coleguinha dele. Tinha vários coleguinhas, acho que os pais dos coleguinhas deles, em todos ele ia, sabe? Só que onde ele ficava Bernardo mais... alguma vez comentou se ele tinha uma regra em casa, que ele tinha que chegar em casa até as 19 horas sempre, que eles eram rígidos com ele, que o Leandro e a Kelly, 19 horas eu tenho que estar em casa, tenho que ir embora. Não, para mim nunca ele falou. Não? Não. O Bernardo alguma vez mencionou para a senhora se o Leandro e a Kelly exigiam que ele estudasse? Não. Lá em casa eles me exigem demais, eles estão sempre me cobrando, algo nesse sentido? Não. Não. A respeito do material escolar dele, quem comprava isso para ele? O último ano foi nós. A mochila
Só que daí eu comprei e depois o Boldrin disse, a mochila deixa lá que eu vou mandar pagar. Mas os cadernos e coisa a gente... A senhora mencionou que ele ficava, às vezes, dias na casa da senhora durante a semana. Onde é que ele ficava na casa da senhora? Meus filhos, na época, estavam estudando fora, os dois já são adultos, né? E daí ele ficava, tinha o quarto do Mano, ele adorava ficar, daí ele dormia um pouco no quarto do Mano, um pouco no quarto da Mana, mas era no quarto do Mano. Quando ele ia, senhora Jussara, ele levava as roupas e objetos de higiene pessoal? Não. Higiene pessoal, escova... Não, isso eu tinha lá em casa, porque ele nunca trazia. Daí tinha escova, passei dentro de shampoo dele, a toalha do B, que era do... Mas não era dele, era lá de casa, essa aqui é do B. A respeito da higiene pessoal dele, ele usava aparelho? Usava. Aconteceu um fato de uma ocasião que a senhora relatou na outra audiência que o aparelho dele estragou. Sim. O que aconteceu nesse dia? Esse dia foi complicado, doutor, porque era final do ano e ele era um aparelho que firmava atrás, assim, era... Aquele cabresto que chama popularmente? Ele relutava bastante para usar, sabe? E daí a gente tentava, ajeitava, porque aquele aparelho ficava na mochila dele. Daí quando ele chegava, daí escovava os dentes, daí a gente arrumava para ele dormir. Mas quando a gente via, ele tirava. Ele não gostava, quando tu ia lá, meia-noite, uma hora, olhava, ver se estava tudo bem, ele já tinha tirado, acho que aquilo incomodava muito ele. Aí de manhã cedo, foi um sábado de manhã, ele todo machucado, sangrando, que estourou um negocinho, acho que era uma contenção, não era um bract, tinha machucado bastante a boca dele, sabe? Aí eu tentei falar com a Kelly, tentei para ver quem que ia arrumar, porque nós tínhamos que achar um dentista. Eu não lembro se era Páscoa ou era Natal, acho que era Natal. Era um feriado. Era um dia que daí não, ele tentou ligar, ela desligava o telefone, porque eu não sabia quem era. Até então eu não sabia quem era o dentista dela, sabe? Sim. Ele. Daí foi até que, não, é a Grace, daí fomos atrás da Grace, a Grace estava viajando. Mas quem falou para a senhora que era a Grace? Ele, o Bernardo. Tentaram contato com a Graciele? Várias. Ele tentou, eu tentei, ela E nesses contatos o que aconteceu? Ela dizia assim, esse guri só incomoda, ele que se vira, ele não faz tudo sozinho, ele que se vira e ele vai achar... E que história essa boca dele, sabe assim, ela é bem... Mas a senhora chegou a referir para ela que tinha estragado, que estava sangrando. E nesse mesmo dia, a senhora ligou para a madrasta, e por que não ligou para o pai? Ele não atendia, doutor. Ele não atendia? Não. Sabe onde é que ele estava nesse dia? Se ele estava trabalhando ou se ele estava em algum lugar? Não tem esse conhecimento? Não tenho esse conhecimento. Tá. Todas as vezes que apertou, que não tinha mais argumento com aquele que eu tentava falar com ele, porque eu procurava não procurar ele, porque ele estava trabalhando. Na minha cabeça, ele não cuidava do B porque ele estava no hospital. Mas na realidade não era, porque ele não tinha amor pelo filho para deixar passar por tudo isso. A respeito da primeira comunhão dele, o Bernardo era dado esses assuntos religiosos? Uma vez o padre me falou que o Bernardo procurava Deus. Porque era um guri assim que não tinha ninguém para orientar ele na igreja, ou alguém para... nós somos religiosos, a gente vai na igreja regularmente, sabe? Sim. Mas ele foi atrás, ele fez a catequese, Quem é que matriculou ele na catequese? Eu não fui. Não sei se não foi ele mesmo. Ele próprio? Ele próprio. Ele era assíduo na catequese ou ele levava meio aos trancos e barrancos? Pelo que as gurias falavam, assim, ele... Era a mesma situação da escola. Ele chegava sem fazer o tema, ele chegava meio dormindo, que tomava uns medicamentos meio forte. Então era bem complicado, mas ele não deixava de ir. Ele sempre foi, só que assim não... Ele tomou a primeira comunhão? Tomou. E como é que foi essa questão da primeira comunhão? Quem foi que fez a festa da primeira comunhão e quem é que esteve lá no dia? Olha, a primeira comunhão dele, eu fiquei sabendo, me ligaram, eu não sei se foi da paróquia ou foi alguém, uma catequista, isso eu não sei dizer quem foi a pessoa que me ligou. Que se eu estava sabendo que o Bernardo não ia fazer a primeira comunhão. Daí eu disse, mas ele está pronto? Ele terminou já, né? Daí ele está dizendo que não vai fazer. Aí eu disse, não, eu vou ver o que está acontecendo, qualquer coisa eu entro em contato com vocês. Daí eu fui, isso era de manhã. Daí ele não estava lá em casa esse dia. Eu fui na escola, antes dele entrar na aula, e perguntei o que estava acontecendo, por que ele não ia fazer. Então, daí ele disse que a Kelly não ia dar roupa para ele, que tinha que levar roupa, camiseta branca precisava. E todos os coleguinhas iam ter festa, e ele não ia ter festa, então ele não queria fazer, ele estava triste, estava jururu, sentado lá, sabe, porque isso era sexta-feira, e a primeira comunhão já era domingo, e não tinha, os outros todos se programando para a festa, e ele não tinha nada. Só que durante a semana ele não me falou nada disso. E eu
pensando que eles estavam organizando para a primeira comunhão dele, a família dele, no caso, né? Mas não, daí a gente fez. Eu disse, não, se tu quiser fazer, nós vamos fazer. Nós vamos, amanhã tu vem de manhã, nós vamos comprar roupa, vamos encomendar uma carne e vamos fazer um almoço pra Vocês ti. efetivamente compraram roupa para ele da comunhão? Compramos. Vocês fizeram uma festinha daí depois da missa? Foi, nós tínhamos comprado um bolo, uma carne, e acabamos se juntando uns amigos e fizemos. Era aniversário de um amigo. O Leandro ou a Kelly apareceram nesse Não, dia? Isso não. foi domingo? Foi domingo. Até que horas foi a festa? De tarde? Uhum. Isso acho que. É que a gente não é muito festeiro, a gente almoça e depois vai cestear. Sim. Não era assim. Eu acho que. O Leandro não apareceu. Não. Que horas que o Leandro foi ter contato com o filho depois nesse dia? Ele não ligou. O B estava muito triste esse dia, de tarde, assim, daí nós fomos para casa, ficamos por lá, ele estava assim, agitado, ele não estava legal, ele estava desconfortável aquele dia. Uhum. Porque a gente até tinha dito, se tiver algum tio, alguém lá, o pai, tem alguém lá, a gente vai estar lá para te dar um abraço, mas se não tiver ninguém, nós vamos estar lá, nós levantamos cedo, se arrumamos, daí, na sexta ele já veio lá para casa, não no sábado, ele já veio um dia antes, daí ficou lá com nós, tudo, aí ele não... De tarde ele estava jururu, era acho que quase noitinha. Daí disse, vamos ligar pro teu pai, ver se o teu pai já voltou, para alegrar ele, porque ele estava muito triste aquele dia. Quando a senhora mencionou essas questões da comunhão, a senhora mencionou um aspecto dele, volta e meia, estar sonolento. A senhora sabe o que deve esse fato? Era aquelas medicação que ele carregava, Que né? medicação que era essa? Uma era um xarope, que acho que é Depacote, é um nome assim, bem certo, eu não sei o nome. E o outro era Ritalina, que ele tomava. Ele tomava? Ele tomava. Tá, mas quem ministrava isso pra ele? Ele. Ele mesmo ministrava? Ele carregava na mochila esses remédios. Ele carregava na escola, onde ele andava aqueles remédios. Até um dia eu questionei a Kelly, porque ele veio lá em casa, ele veio lá e ia ficar dias, eu não sei o que tinha. Eu disse, tá, mas ele não trouxe os remédios? Daí a Kelly disse, ele nem precisa desses remédios. Daí aquele período que ele ficou, acho que uma semana lá em casa, ele não tomou os remédios. Não tomou? Não tomou, porque ele não tinha. A senhora sabe se esse remédio era de medicação controlada? Era com tarja preta, doutor. Eram remédios. E ele mesmo que se medicava, ele sabia os horários e tomava? Eu dizia, B, como é que tu tá tomando isso, tá certo? Não, tá certo, tia, é assim mesmo. E eu, como um pai médico, o que eu ia questionar? Então, tá, tem que tomar, né? Bom dia, dona Jussara. Bom dia. Em alguma dessas oportunidades que o Bernardo foi até lá levando medicamento, a senhora recebeu orientação ou do Leandro ou da Graciele sobre como Não. ele deveria tomar? Não. A única vez que a gente falou sobre medicação foi esse dia que ele veio sem, porque eu sabia que ele estava tomando, e como eu sabia que era um remédio controlado, eu disse, meu Deus, agora será que ele parou? Né? Daí eu questionei, mas... Como regra, a senhora disse que ele ia até a sua casa sozinho. Né? E existiu alguma oportunidade que mandaram objetos para ele? Porque a senhora falou que, como regra, também ele aparecia sozinho e sem nada. Teve alguma oportunidade que foi mandado uma mala? Foi. Isso foi... Eu não lembro o que eles iam fazer. Eles iam viajar, né? Mas não sei o que era. Aí o B veio, que ele pediu para mim se ele podia ficar lá em casa. Eu disse, pode ficar, pode vir, só traz roupa, né? Duas ocasiões tem de mala, sabe? Essa é uma vez que ele veio, né? Ele veio, daí só que as roupas que ele trazia... Que daí era uma mala que ele mesmo tinha organizado. Estava uma criança de 5, 6 anos arrumando uma mala, não tinha nada ali dentro que desse para usar. Um tênis do pai dele, ele trazia, sabe, umas coisas assim, que teve uma ocasião que ele veio, era frio, ele veio com o tênis do pai dele, que era 3 no maior do pé dele. Aí eu fui comprar um calçado, um tênis mais fofinho no inverno para esquentar, porque meus calçados também não tinha, né? Então esse foi um episódio da mala. Outra mala que veio também, que não deu para usar nada, foi quando o Boldrini estava internado, que não tinha como... A Kelly dizia para ele que ele não podia ir lá ver o pai, e o Boldrini também não queria ver o filho, eu acho, porque ele não podia ter dito, traz o meu filho para me ver, né? Quantos dias no hospital, porque ele tinha sofrido um acidente, né?
Aí o B estava triste, a gente começou a perceber que ele não estava legal. Daí o Carlinhos disse, não, eu vou pegar ele, vou levar lá, eles vão dar um jeito dele ver o pai dele. Aí chegou lá, daí eles deixaram ele entrar, daí o Carlinhos foi junto lá no quarto. Foi por iniciativa do seu marido, do então? Meu marido. Meio bronco, ele ficou bravo, dizendo, onde é que já se viu a criança está nesse estado e o pai não chamar o filho para ver, né? Aí ele foi lá, daí o Carlinhos disse, ele precisa de roupa, ele está usando as roupas, a gente tinha comprado calça de moletom para ele botar, porque para ficar 15 dias, não tem como uma criança ficar. Aí a Kelly foi, deu o Carlinhos disse, precisa roupa? Daí ela foi buscar, daí o Carlinhos ficou com ele no hospital, até que veio a roupa. Só que quando chegou lá em casa, a gente viu que não tinha nada naquela mala, só tinha, acho que foi na gaveta assim, botou, não tinha. Não deu para usar nada. Da roupa que veio, só veio. A mala veio, mas não tinha nada que desse para aproveitar. E das roupas que o Bernardo usava no dia a dia, a senhora observou se eram do tamanho adequado ou não? Não. Isso um pai podia ver, né? Que o filho estava mal vestido, que o filho não tinha roupa. Se vocês vê na época, quem conviveu com ele na época, nos últimos aí que era frio, as cacharelas eram as minhas que ele usava, porque ele era magro, mas ele estava grandinho, né? Então ele usava minhas roupas. Na outra audiência foi disponibilizado para a senhora algumas roupas que a defesa do Leandro trouxe para o processo, né? E aí a senhora separou entre as roupas que eram antigas, da época que a mãe era viva, entre as roupas que a senhora tinha dado e as demais. A senhora recorda como ficaram essas pilhas? Era quase só minhas roupas, meus calçados que estavam ali, meus chinelos de dedo, porque o pé dele estava do tamanho do meu, então... Mas ele era assim, ele passava lá no guarda-roupa, ele tinha, eu vou botar teus tênis. Daí ele botava meus tênis, porque servia, sabe? Daí ele levava para casa, daí às vezes ele vinha sem, daí ficava lá na casa aquelas roupas. Blusa, se olhar ali, é tudo blusa minha. Naquela mala deve ter um monte de blusa minha, que era as cacharel, que servia para nós dois, né? A grande maioria de roupas da senhora, então. De uso normal, era mais uniforme as minhas roupas. Especificamente com relação a essa questão do aparelho, que a senhora falou que entrou em contato com a Graciele, com a madrasta, buscando uma alternativa, a senhora referiu, e aí eu pergunto se foi exatamente isso que ela falou, que ela mandou que ele fosse a merda e que furasse a boca. Verdade. Ela falou isso, sim. Com essas palavras para a senhora. Palavras. E aí, no fim, vocês conseguiram alguém que... Sim, daí o mano que eu digo é o meu piá, na época ele ainda não era formado, né? Ele fazia odonto na época. Daí ele estava ali dizendo, não, é impossível que eu não ache algum consultório aberto para arrumar o dente dele, né? Daí ele saiu com ele, sabe, para achar alguém para firmar. Daí ele foi primeiro que ele foi o Dr. Miguel Martins, que era o dentista que botava aparelho na época que os meus eram pequenos, sabe? Ele era o único que botava aparelho. Daí ele foi lá, ele não estava atendendo, mas daí ele bateu lá na porta e daí o doutor arrumou para ele, o Dr. Martins. Daí depois até eu perguntei daí quanto que deu lá, disse, não, ele me deu de presente, era Natal. Ele me deu de presente de Natal, arrumar o aparelho para ele. E as idas do dentista, a senhora sabe como é que era? Ele que cuidava? Ele que ia. Ele ia. Dentista, oculista também. Ele usava óculos, né? E daí ele ia no oculista sozinho. Eles marcavam para ele. Porque eu nunca marquei consulta para ele. E ele ia, né? Só que nunca levavam e nunca buscavam. Teve uma ocasião do oculista que era um temporal de noite, estava escuro. Acho que ele foi para ser atendido e prolongou as consultas e ficou tarde para ele ficar lá. Daí era uma chuva horrível e ele me ligou, é escuro. Aí eu disse para ele, mas onde é que tu tá, guria, essa hora na chuva? Ele, não, é que eu tava no oculista, sozinho. Daí eu fui buscar ele. A senhora falou que às vezes iam levar ele embora e ele não conseguia entrar, não tinha chave, enfim. Isso aconteceu mais de uma vez? Inúmeras vezes. Ele quase nunca tinha chave. Tanto que no último ano ali a gente comprou essa mochila para ele já com um lugar secreto. A gente dizia para ele que aquele era um lugar secreto, que era para botar a chave e o controle e o telefone. Para ele não, mas ele não simplesmente sumia aquela chave dele ali. Desaparecia a chave. E a senhora referiu que o seu marido deu um celular para ele. Ele deu esse celular por quê? Com que propósito?
Porque teve, assim, um período, eu acho que foi 1 mês, 2, que ele ficou sem telefone. E daí a gente se preocupava, porque a gente via ele na rua, algum lugar o B tá, e daí a gente queria cuidar dele, porque não tinha mãe. O pai não cuidava dele, a madrasta muito menos. E a gente tinha um amor por ele, cuidava que nem um filho, né? Para nós ele era uma pessoa da família. Aí nós não tinha como achar ele. Aí ligava para uma prof, não, ele não tá aqui, ligava para não tá aqui. Bom, então ele tá em casa. Mas às vezes ele não tava, ele tava no outro que tu nem sabia quem era, ele tava ficando adolescente, sabe? Aí o meu marido disse, não, eu vou arrumar um telefone pro seguri, porque daí pelo menos para nós achar ele. Daí tinha um aparelhinho velho lá, só dava para fazer a ligação, daí para botar um chip no nome dele tinha que ter o CPF, coisa daí o Carlinhos foi no correio, fizeram o CPF, resolveu, tá aqui, ó. Agora, a tua obrigação é deixar carregado esse telefone. Para quando tu precisar, tu achar nós e para quando para nós se comunicar. Daí botou o telefone da Tainá, do Mano, o meu, do pai, tudo com um 9 na frente ali para se cobrar, que se não tivesse saldo, e esse a gente botava, às vezes para ele, 15 pila, 10 pila, para ele ter, para ligar pros coleguinhas dele. E ele observava isso de manter o celular carregado e levar junto? Era uma ordem que o tio tinha dado para ele, dele disse, não, tem que carregar, porque senão o tio vai me xingar. Ele deixava carregado. E quando ele entrava em contato com a senhora, então era desse celular? Desse celular. Alguma vez ele chegou a entrar em contato com a senhora do celular do pai? Não. Só com o dele? Não. Odilaine? Bom dia a todos. Excelência. Desculpa, doutor. Edelvânia, desculpa. Nós vamos ser os mais breves possíveis. Mas antes eu quero dizer algumas coisas rapidamente, Excelência, que essa defesa sim vai fazer algumas críticas ao MP e ao Judiciário de Três Doutor, Passos. mas esse não é o momento. Excelência, todo mundo falou, eu vou falar. Doutor, este não é o momento. Se atenha às perguntas. Doutor, eu estou dizendo ao senhor reter as perguntas. Essa defesa acho que poderia ter sido feita um pouco mais pelo menino, só isso. Quanto à senhora, eu só vou dizer uma coisa. Se esse menino teve um pouquinho de paz nessa terra e alegria, foi graças à senhora. A senhora e o seu Carlinhos sentem a morte desse menino como se fosse a de um filho? Eu estou muito emocionado também. Eu acho que é por aí. Eu não sei, não tenho a noção de perder um filho. Mas foi puxado, foi difícil essa perda. Alguma vez ele falou em nome de Edelvânia Virganovics? Ou a senhora viu a Edelvânia por lá? Não. Para resumir, a história desse menino é a história do pobre menino rico? Sem mais perguntas. E eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Esse mundo precisa mais de Dona Jussara. Muito obrigado. Bom dia, Dona Jussara. Ainda na defesa de Edelvânia. Dona Jussara, a senhora demonstrou praticamente, e com certeza nós acreditamos, que a senhora fazia as vezes de mãe desse menino. Demonstrando um amor quase materno. Mesmo assim, a senhora pouco chorou. Isso não é uma crítica. Eu diria que esse pouco choro se dá em virtude da demora entre o fato e esse julgamento. Diria que as lágrimas secaram. Perguntas, doutor. A senhora concorda com isso? Não. Eu acho que não. E não foi pela demora. Eu acho que eu tenho assim comigo que o que eu consegui fazer, o que eu pude fazer quando ele estava comigo, eu fiz. Então eu não tenho por que chorar. Eu choro, me emociono quando eu percebo algumas palavras que ele disse que era pedido de socorro e eu não vi que eu podia ter enxergado esse pedido de socorro dele. Isso me emociona porque pode ser que eu pudesse ter feito alguma coisa por ele. Senão, o resto, como ajudar a fazer o que eu pude fazer, eu fiz quando ele estava. Tudo, né? O que eu podia fazer, tanto que a gente fez tudo para ele ficar com a família dele, porque a gente gostava muito dele e a gente queria a família para ele. Mas a senhora, como uma cidadã aqui de Três Passos, a senhora gostaria que esse julgamento já tivesse ocorrido com mais rapidez, mais celeridade?
isso era um anseio de todos que isso terminasse, até para ele descansar. Eu lhe pergunto isso porque a nossa defesa, dona Jussara, há 2 anos briga para que esse julgamento já tivesse ocorrido. A senhora narrou todas essas circunstâncias de descaso e maus tratos que o menino sofria na residência. Muito embora a senhora tenha tentado ajudar, dando carinho, roupas, alimentação, a senhora, que me parece, nada fez para tirar esse menino de casa. E eu lhe pergunto, a senhora se sentia impotente com relação a isso? Eu, como ser humano, eu achava, na minha concepção, que eu não tinha o direito de entrar dentro da privacidade de uma outra casa, questionar e dizer para um médico, tu vai cuidar do teu filho. Não tinha isso. Eu podia cuidar bem dele quando ele vinha, que foi uma coisa que logo no começo a gente definiu. Não, o dia que ele vinha aqui, nós vamos cuidar bem dele. E é o que nós fizemos. Foi cuidar dele quando ele estava com nós. Fora dali não tinha o que fazer. Muito obrigado, Jussara. Satisfeito, excelente. Pela defesa de Evandro. Bom dia. Só queria dizer que é um prazer lhe conhecer e eu não tenho perguntas a fazer. Sem perguntas? Obrigado, senhor. Sem perguntas. Senhores jurados, alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Ok. Então, considerando o horário, considerando que a próxima testemunha a depor deve se prolongar, eu suspendo a sessão. Voltamos às 13 horas. E a senhora assina, por favor, e a senhora está dispensada. A senhora acompanha o oficial de justiça. Muito obrigada. Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos: eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, airfryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, ROM para transmiss vertical, balcão aparador sofá retrátil mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, minimoto, jogos eletrônicos e infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, rogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantes, sapato tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alissadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada, isca artificier, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.